Vamos reagir. Parte 2. Saga Rock Balboa e Creed, parte 2. Historicidade Cruz. Vamos ver o Rock 4, Rock 5 e Rock 6 aqui agora. Então, bora lá, né? Vou comentar o que der. Olá, pessoas! Eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Exatamente. Semana passada tivemos a primeira parte da saga Rock Balboa e tá na hora de voltar aqui e falar dos outros filmes dessa saga maravilhosa. Se você não assistiu o primeiro vídeo, clica no cartãozinho e corre lá. Mas se você assistiu tudo bonitinho, relaxa aí, mete aquele cruzado no like, porque tá começando a parte 2 da saga Rock Balboa aqui no canal Piuí. Não bate na mesa! Não, desculpa, ela tava desgrudando. Ah, tá. Desculpa. Vamos ter atrás direito. Quer entrar, entre. Quer entrar, entre. Tô, mas entra, vai. Let's get into like it! Cara, tu consegue imaginar como seria a tua vida sem um salário? Sim, consigo, é difícil, mas eu não consigo. Consegue imaginar como seria a tua vida se tu não tivesse onde morar? Consigo, sim. E consegue imaginar a tua vida sem o Telecine? Em nenhum dos mundos! Exatamente, tá muito difícil imaginar a minha vida sem o Telecine, porque pra fazer as sagas, pra fazer... Na verdade, eu não entendi, mas vai no link agora mesmo que tá aqui na descrição e aproveita. Após 3 filmes muito bem sucedidos de rock, o Stallone decidiu que ia continuar, porque, óbvio, um cara da Rússia, Tô arrumando aqui uma obra aí. cara, quando dá dinheiro não pode parar. Agora vai. Só que é o seguinte, agora na história a gente vê que apareceu um tal de Ivan Drago, um cara da Rússia, que nunca lutou profissionalmente, porque ele tava lá no país dele, lá não tinha liga profissional, só que ele tava chegando nos Estados Unidos e desafiando geral. Falou, ô Rock Balboa, luta comigo aqui que eu vou te dar um pau. Só que é o seguinte, cara, enquanto isso, nosso amigo Apollo Creed tava meio pra baixo, porque fazia muito tempo que ele não lutava, as pessoas lembravam dele como um campeão, só que como tinha um outro cara melhor que tava aí no momento, ele tava meio pra trás. Ele começou a ficar esquecido, né? As pessoas já não tinham mais aquela memória do Apollo Creed e tal, e isso começou a incomodar ele. E aí, quando surgiu o Ivan Drago, e ele Ele pensa assim, vou juntar água com vinho e vou meter marcha, mas no final não deu muito certo. pensou assim, cara, essa é a oportunidade perfeita pra eu desafiar esse cara e mostrar que a Apollo Creed ainda existe e ainda manda bem. We have to be right in the middle of the action because we're the warriors. And without some challenge, without some damn war to fight, then the warrior may as well be dead, Stallion. O Rock chega pra ele e fala, meu amigo, você é uma ideia meio ruim, né? Você faz muito tempo que não luta, você é meio enferrujado. Mas daí o pessoal já começa a falar, não tem problema, porque essa luta aí vai ser mais uma exibição. É sempre assim, ele sempre fala que vai ser uma exibição, e não sei o que lá. Só que daí, mano, acontece que não era bem uma exibição desse jeito, né? Putz, cara. Cara, era tudo menos uma exibição, porque o Apollo chega no dia da luta e ele chega aos Ziriguidum, Sapucaí, show do James Brown, aquela história toda, né, cara? Cara, é muito tosco, velho. E ele toma uma surra, mas ele toma uma surra, o Ivan Drago parece uma máquina. E aí ele chega pro Rock e fala assim, ó, o Rock diz assim, cara, melhor tu parar, meu, tá apanhando demais. Ele diz assim, não ouse jogar a toalha, não ouse acabar com essa luta, eu luto até morrer. No more war. E é o que acontece, ele luta até morrer. Porque ele leva um cacete, mas ele apanha muito. E daí o Rock tá com a toalhinha na mão, o treinador do Apollo olha pra ele e fala, joga a toalha! Joga a toalha! E o Rock não joga a toalha, velho. E dá uma vontade de dar um soco no Rock pra ele jogar a toalha, né, cara? E ele não joga e o Apollo morre. Uma morte tão anticlimática. Morreu com o enterro, o discurso foi. Vou dizer uma coisa, você olha essa cena e tal, e analisando uma estrutura básica de roteiro, você imagina que esse problema do Rock não ter jogado a toalha vai atormentar ele depois. Ou vai ser um motivo de... Daí uma coisa assim, que vai ter essa história da toalha, só no Creed 2 que vai ter uma coisa dessa história da toalha. Na verdade, a maioria das coisas, a ponta solta que ficou solta depois que o Apollo morreu, só vai ser resolvida no Creed, pô. Briga entre o treinador do Apollo e o Rock, mas não. Ué,
Isso simplesmente é esquecido do roteiro e é como se não tivesse acontecido. Essa história da toalha, ela fica completamente esquecida. Essa morte da Apollo é curiosa, assim, porque ela não tem muito desenvolvimento, de repente ele tá morto. Aí tem essa história da toalha que deveria traumatizar o Rock, mas não, eles só lembram que o Drago matou o Apollo. E aí o Rock quer bater no Drago porque o Drago matou o Apollo. Ela se resume a isso, a vingança deles. E ele meio que não tá nem aí que o Ivan Drago é um monstro, que pode matar ele também. A Adrian até fala, papagaio, né? Papagaio de pirata. Fica assim, ele vai te matar, ele vai te matar. Mas ele tá nem aí. Saúde, saúde! É isso que a Adrian não sabe falar depois de um tempo, né? Mas ele não tá nem aí. Ele desafia o Drago e a esposa dele, que tá junto, né? Porque o Drago, ele praticamente não fala. Um robô. Quem fala, ele é um robô. Quem fala por ele é a esposa dele, a Ludmilla. Hoje você não me nada. Hoje eu vou dar um like no Piuí. Gostoso! Essa Deixa eu Ludmilla. like. Não é bem essa Ludmilla, mas a Ludmilla tá lá. E eles falam o seguinte, Rock, a gente te dá uma chance de lutar contra o Drago, mas só se for na União Soviética, porque aqui os caras estão querendo o couro dele. E aí, cara... Não, mas pera, antes dele fazer isso aí, tem um videoclipe de 8 minutos dele andando de carro com música tocando no fundo e flashbacks dos outros filmes. Nos filmes anteriores a gente tinha montagem de treino, que era a música e o Mas vamos lá. Todas as montagens desses filmes são muito boas, pra ser bem claro. treino. Aqui, aparentemente, faltou roteiro. E deu ruim. Então, o que eles fizeram? Eles botaram 3 montagens. Esse filme não tem uma montagem, ele tem 3. Tem a montagem do Stallone triste andando de carro. Tem a montagem do Stallone chegando na União Soviética, que ele vai treinar numa cabana no cu da União Soviética, no meio da neve, um treino que não faz sentido nenhum, carregando carroça lá. Michael Phelps usou esse treino aí. O Michael Phelps já treinou desse jeito, mas aí... Não, mas tudo bem, não importa. E tem mais uma outra treino que depois realmente ele começa a treinar. treino, Que é o seguinte, ele tava meio assim, desenchabido, não tava treinando tão bem, mas aí a Adrian aparece e ele começa a treinar bem. Esse é o lance dele, né? Esse homem, se ele não dá uma... Antes, ele não consegue. Sexo. E aí a Adrian, mais uma vez, tem o papel dela, que é fazer o quê? Nem pra falar assim, mandou bem, Rock. É só... Foco total. Ah, só um detalhe, eu sei que tu ia querer tirar esse aqui do roteiro, mas nesse filme aqui tem um robô do Pauli. Tem um robô nesse filme. Cara, é tosco. Tosco. Tosco que chega a doer. Thanks, honey. You're welcome. É o seguinte, o Rock vai lá pra cabana e ele vai com o Duke, que era o treinador do Apollo, e com o Pauli, né? O Luke esqueceu também a história da toalha. O Duke também esqueceu, era isso que eu ia falar. Ele também, a história da toalha, dane-se, eu vou treinar o Rock, vingar a culpa do Drago. Eles têm um diálogo e eu falo, esse é o momento, perto do final do filme, né? Antes do treino, ele vai falar, ô Rock, você mandou mal nessa aí, né? Você até podia ter jogado a toalha, mas ele esqueceu. O velho tava com a cabeça ruim. Será que eu tô com Alzheimer? Será que eu vou desenvolver um Alzheimer? E aí tem aquela música Burning Heart no treino do Rock, tem ele levantando carroça, tem ele correndo dos agentes russos, e tem a coisa mais idiota dessa saga, que é o momento que ele vai no espelho, olha a fotinho do Ivan Drago, amassa ela e olha com cara de mal pro espelho. Com barba falsa. Com barba falsa. Meu, esse homem tem barba. Em anos anteriores ele tinha barba. Não podia esperar umas 3 semanas pra gravar um negócio com a barba dele? Era mais fácil botar os pentelhos lá na cara. E depois de treinar carregando carroça, pisando na neve, um treino que é perfeito pra se lesionar, o Rock chega no dia da luta. É que a gente tá escrevendo detalhes, cara. Eu sei que esse vídeo vai ficar comprido, mas não tem problema. Vai. Porque ele tem o contraste. Enquanto tá o Rock lutando na neve, levantando carroça, aparece o Ivan Drago usando máquinas super modernas, levando injeção de asteroides. De asteroides. Então, aerolitos. Ficando muito louco, robozão e tal. Ele é todo tecnológico, enquanto o outro tá, sabe... Tá um escravo. O Rock Balboa é um escravo aqui, ele treina como um escravo, mas chega no dia da luta, ele bate de frente com o Drago. E aí a gente precisa dar os méritos também pro filme, que essa é a melhor luta até então, assim, em termos físicos, sabe? Porque eles realmente se bateram de verdade. Tanto que o Stallone tomou, ele disse pro Dolph Lundgren, bate de verdade. E ele bateu de verdade, o Stallone ficou 4 dias na UTI. Levou um soco no peito, quase perdeu o coração. Quase morreu ali no meio da luta,
mas de fato a luta é boa, né? Eles realmente dá pra ver que eles estão socando, assim. Eu adoro, que é um artifício que eles usam em todos os filmes, que é encher o cara de água, ele dá um soco e voa aquelas partículas de água. O cara tava com 2 litros d'água na boca. É lindo. Cara, essa luva que tu trouxe aqui, tu bota a bunda nela, né? Porque tem um cheiro horroroso. Depois de uma porrada de rounds, soco pra um lado, soco pro outro, o Stallone já devia estar morto. Luta livre, jogar o Luta cara. livre. Eles finalmente chegam ao final dessa luta quando o Rocky Balboa nocauteia Ivan Drago. E aí, nessa altura do campeonato, a torcida já tá do lado do Rocky. Que era russa, né? A torcida russa tá do lado do Rocky, entendeu? E quando a luta termina, o Rocky vai, larga um discurso e fala que todo mundo pode mudar, que eles podem se respeitar, que eles podem ser amigos. O Rocky, basicamente, acaba com a União Soviética. Everybody should change. Каждый может измениться. Rocky 4 faturou 300 milhões e é o filme da franquia que mais fez dinheiro. E eu até entendo isso. Na minha concepção, e o Léo acha que não faz sentido, é porque estavam vivendo aquela parada de Guerra Fria, eles já tinham muito medo que essa guerra ia eclodir uma hora ou outra, e o filme se explora pra caramba dessa ideia. Também tem o Ivan Drago, que é um ótimo vilão. Esse filme não foi muito bem nas críticas, mas é compreensível, né? Porque se vê tosco. Cara, esse filme aqui, o roteiro dele, a gente fala de roteiro safado. Esse aqui é um roteiro safado demais, porque ele é muito ruim. É horrível isso. Horrível. Ele é muito ruim. E ele é desse tamanho aqui, ó. E daí, como o Léo falou, e eles falam, ih, rapaz, não vai dar uma hora e meia não, hein? Vamos colocar um monte de flashback, recapitulação do que aconteceu. Montagens musicais. Porque a ideia era boa, tipo assim, óbvio que matar o Apollo é meio... Foi mandado bem na hora, foi beleza, mas tipo, a ideia é boa. Pro Rock querer lutar de volta, não ia ser tipo assim, qualquer coisa que ele queria fazer ele lutar de volta, que nem foi no terceiro filme, que ele voltou porque ele tipo disse o Trel. Tinha que ter uma coisa, da morte do Apollo foi isso, The Rock vai por vingança. Só que daí nisso, de escrever um roteirinho, tinha que aumentar, colocou várias cenas, isso, vai isso. Musicais por toda parte pra preencher o tempo, Robô cara. do Pauli, meu Deus. Robô do Paulo. Esse filme aqui, a gente adora, mas esse filme é muito ruim, velho. Esse filme aqui é ruimzão. E eu acho que ele fez dinheiro única e exclusivamente porque a imagem do Ivan Drago, de frente com o Rock, ela é memorável e o Dolph Lundgren é enorme. Ele parece um armário nesse filme aqui. Ainda puseram o cabelo dele, tipo do Supla, assim, que eu acho que é pra ganhar mais uns, entendeu? Roubar mais uns 5 centímetros de altura. Cara, ele Sempre me chamou a atenção que eles vão anunciar o peso dos lutadores. E é tipo assim, no canto vermelho, Rock Balboa com 89 quilos. No canto azul, Dolph Lundgren com 130. Eu falo, meu Deus, cara, como assim? Quem que deixou essa luta acontecer? Cara, esse filme é muito ruim, mas ele é muito bom. A gente adora ele. Teve aqui, tem as musiquinhas, tem a batalha, tem a luta que é da hora. É só isso que tem. A verdade é, quando a gente gosta, pode ser ruim que a gente deixa. É verdade, né? Se fosse um filme que a gente não... Se fosse um Anjos da Noite 5 aqui, meu Deus, eu tava cagando em cima do filme. Mas como é Rock 4, o filme é uma merda, mas ele é muito bom, também tem pontos positivos. O único Rock ruim, na verdade, é o 5. Sem vai nenhuma, mas de resto. É assim que eu faço todo dia de manhã. Tem uma fotinho tua no espelho do banheiro, eu olho pra fotinho. Tu me odeia assim, cara? Ó, mas quando o Stallone lançou o primeiro corte desse filme, ele tinha 1 hora a mais. E aí os caras falaram, não, vamos cortar, vamos deixar o filme curtinho. Agora, em agosto de 2020, ele anunciou que quer lançar um Director's Cut de Rock 4. Ele vai pegar essa 1 hora e não vai ter robô, ele já disse, hein? Se tiver no cinema, eu vou ver. Eu também. Fracasso nas críticas, mas muito sucesso na bilheteria. O pessoal falou assim, tá, vamos esperar um pouco mais pra fazer o Rock, porque daí a gente pode pensar mais numa continuação, fazer um roteiro um pouquinho melhor. E assim, em 1990, surgiu o Rock 5. Que tinha o roteiro do Sylvester Stallone, mas a direção do John Avildsen, o mesmo diretor do primeiro filme, voltou aqui agora para mostrar um Rock mais treinador e menos lutador. Rock, um treinador. Caraca, hein? Opa! Essa é a nossa chance. Pois é, cara, depois da luta contra o Drago, o Rock volta para os Estados Unidos e é só tragédia. Ele descobre que ele tá com uma lesão cerebral que logo vai ser esquecida, mas guarda aí na sua memória. Antes ele teve problema no olho, agora
Lesão Tá cerebral. pra morrer. Tá pra morrer, precisa se aposentar. E qual seria o caminho natural? O Rock, o campeão, se aposentar e viver uma vida de boa com a grana que ele fez e tudo mais. Investimentos, ele podia pedir uma aula pro Léo aqui, que manda muito bem nisso. Porém, o que aconteceu? Nosso amigo Pauli deu uma procuração pra contadora. Resumindo, o cara conseguiu, na mesma caixa d'água, conseguir parar de lutar por causa de uma lesão, de novo, e perdeu todo o dinheiro de novo. Esse início é um copia e cola do segundo filme, pô. É o inicinho do, o Rock se machucou de novo, no final ele vai perder. Só que a diferença é que no segundo filme, pelo menos, teve uma reconstrução, teve o duelo dele com a Apollo, foi uma coisa boa. Aí não, aí bota o Rock pra treinar, que não chega nem aos pés do que depois ele faria em Creed, que o Rock vira um treinador de fato, um treinador bom. Aqui não tem como, pô. E dava pra ela liberdade total pra fazer o que ela quisesse com os bens do Rock. E sabe o que a contadora que eu falo? É porque eu tô fazendo um paralelo com o Piuí. É um contador. É o contador, sabe o que ele faz? Ele decide roubar tudo que é do Rock. O Rock está na pindaíba, não tem onde cair morto. Ele não roubou. Ele fez uma série de investimentos que não deu em nada. E sabe qual é o nome desse contador? Qual? Leonardo Pereira. Você é otário, velho. Isso me lembra que a contadora do Piuí tem uma procuração que dá a ela plenos poderes para assinar o que quiser. Fudeu. Como se fosse nosso. E eu vou dizer uma coisa, eu tinha um sonho muito grande de ser rico. Mas depois de ver esse filme aqui, é tão fácil perder as coisas. Nossa, pelo amor de Deus, é de um dia pro outro, Rock, perdeu tudo. Ah, mas pelo menos eu tenho... Não tem nada. O contador investiu até esse tênis que tu tá usando, O cara perdeu tudo que ele tem que voltar pra Filadélfia num pé de burro no bairro que ele morava. Não, ele perdeu tudo, não ficou nada, nem as louças da casa dele. E ele volta pra lá, o pessoal quer que ele faça uma luta com um novo campeão que surgiu, o cara que é muito bom e tal, só que o Rock tá meio pra cabeça que se eu levar um soco eu morro. Era tão mais fácil fazer o Rock voltar a lutar do que trazer uma história onde não. O Rock começou a treinar um lutador, só que daí ele dá mais atenção pro lutador do que pro filho dele, blá blá blá. Chato demais. Aí ele meio que não tá querendo lutar, entendeu? Quer ficar de boa. E aí o que ele vai fazer? Vai virar o treinador, cara. Ele vai pra academia que era do Mickey, chega lá e diz assim, cara, eu vou reabrir essa parada aqui que tá fechada desde a morte dele, eu vou reabrir. Trocou os papéis de parede. Botou os papéis de parede bonitão, umas fotos dele lá, reabriu e começou a treinar a gurizada. Inclusive eu treinei lá, inclusive. O Léo, que não sabe, 2 anos de boxe, quem era o professor? Rock Balboa. Por isso que ele ama tanto. Treinei lá durante 2 anos e nesse meio tempo que o Rock abre a academia, ele é abordado pelo Tommy Gunn. O cara falou, eu quero lutar. Tá aqui, moleque, deixa eu falar aqui com o gerente que eles conversam. E o moleque fica lá atrás, assim, sabe? Quando é que eu vou falar? Depois de muito tempo ele consegue... ele consegue falar, vai mostrar pra ele como é que luta. O moleque tem muita raiva, entendeu? Ele não bate com classe, não bate bonito. Ele bate querendo matar o outro. E não pode, né? Luta tem que ter classe. E aí ele começa a treinar o Tommy Gunn e o moleque é muito bom. Ele começa a ganhar todas as lutas. E é muita luta. Não, cara, moleque, 2 anos, ganha umas 40 lutas. É uma luta por semana, ele tá ganhando. E no meio disso, a grande treta é que o Rock para de dar atenção pro filho dele para dar atenção pro Tommy Gunn. E o filho dele fica mordido, vai pra escola, apanha dos moleques, rouba uma jaqueta dele, rouba o dinheiro do lanche, e o moleque fica pensando, caraca, meu pai não tá mais nem aí pra mim. E não tá mesmo, o moleque é insuportável. O moleque é muito chato, o ator é muito ruim, o personagem é mal escrito, então eu até entendo o Rock não dar importância pra ele. O Rock, é aí que tá uma coisa engraçada, o Rock tá muito bobão aqui. Not like Mark Twain once said, virtue has never been as respectable as money. Who's Twain? He was a painter. Ele tá cheio das piadas e tal, igual o Rock 1. E daí eu não entendo muito bem o que acontece na cabeça do Sylvester Stallone quando ele escreve esse filme. No primeiro filme ele faz o cara bobo, no segundo ele ainda é um pouco bobo, no terceiro ele vira um cara sério. Sisudo, agora sabe fazer comercial, o cara bom e tal. E aqui ele fala assim, um dia que eu vou ganhar dinheiro. E alguém fala, faz uns comercial. E ele fala, mas eu não sei fazer comercial. Oh, I ain't no commercial kind of guy. I'm a fighter. It's what I do for a living. Mas meu Deus! Meu Deus do céu, cara. Pegou tanto que o Rock 5 é ruim mesmo, cara. Foi mal mesmo. É o único filme que conseguiu falar que não tem uma coisa boa pra falar, cara. Na moral, mesmo. No início do terceiro filme tem 1 milhão de capa de revista que tu fez. Mas aqui o Stallone perde completamente a mão no Rock. Completamente. Porque pra mim todo o drama desse filme não faz sentido. O Stallone não... O Rock não dá atenção pro filho dele, dá atenção pro lutador.
dá atenção mais pro trabalho do que pra mano. O Rock não dá atenção pro filho dele, não faz sentido. Não é o Rock Balboa. O Rock Balboa daria atenção pro filho dele. Só que nesse filme aqui ele esquece completamente disso. Ele só dá atenção pro E eles trazem de novo o Mickey aqui pra fazer umas cenas dele falando com o Stallone e tal. Trouxeram um ator de novo, mais velho, claro, porque passou 300 anos. E daí eles fazem todo um segmento que ele ganhou o colar do verdadeiro Rock marciano. Mas, porra, ele nunca foi relevante no filme e agora é. Um monte de coisas esquecidas completamente. Essa volta do Mickey, pelo menos, é uma coisinha que até dá pra aceitar. E aí a gente volta pra história central, que é o Rock treina o Tommy Gunn vai ficando melhor, só que quanto melhor ele fica, mais ele se incomoda por ficar sempre à sombra do Rock Balboa. Ele é sempre o pupilo do Rock Balboa. Os jornais, eles não chamam o moleque de Tommy Gunn. Eles chamam de o robô de Rock, o filho do Rock, o clone do Rock. E aí ele começa a se incomodar com isso e o Rock Balboa não deixa ele disputar o... Incomodar com o que? Isso que eu queria entender. O cara incomodou pro Rock ajudar ele. O Rock vai lá e ajuda. Ele fica, não, eu não quero te conhecido assim. Você me ajudou em tudo, incomodei pra ter ajuda, mas não, eu não quero. Ai, então faz... título. Ele diz assim, não, vai, espera mais um pouco, já ganhou só 95 lutas, vamos ganhar mais umas 130, daí a gente disputa o título. Mas aí o empresário do atual campeão chega no ouvidinho dele e fala, olha essa ruiva aqui que tu tem aqui, essa ruiva da hora, hein? Tá gostando disso aqui? Olha esse carro aqui, ó, opa, e daí ele convence o cara a trocar de lado. E o cara até tem todo o diálogo com o Rock, que ele fala assim, ó, ou tu me treina e ele vai ser meu gerente, ou nem preciso do teu treino também. E o Stallone tava com tanta preguiça de escrever esse diálogo, esse roteiro é tão merda, que o diálogo é o cara, a mulher começa a cobrar ele porque eles têm que sair. Eles estão tipo atrasados, entendeu? 4 vezes assim, temos que ir às 10. Temos que ir às 10. E aí o diálogo é tipo assim, não, mas outro me treina, ei, tamo que ir, cara, o ônibus vai passar, velho, ô, Rock, não vai dar, meu, o ônibus tá lá, falou, tamo nessa, entendeu? Deu preguiça de escrever. Foda-se! Cara, é ridículo. E daí ele vai pra luta contra o campeão, o Rock assiste pela televisão essa luta, e ele torce pelo Tommy Gunn, porque afinal de contas o Rock do bem também, tem o coração bom. E enquanto isso, ele também tá meio que voltando a ser amigo do filho dele, eles tendo uma relação linda e tal. Como ele perdeu o Tommy Gunn, ele tem que recorrer ao mala do filho dele, é o que sobrou, né? Mas ainda assim ele gosta do Tommy Gunn e torce pra ele na luta, que olha só, Tommy Gunn vence e é o novo campeão. Só que é aquele lance, né? Porque o campeão também era agenciado por esse mesmo empresário que agora agencia o Tommy Gunn. Então o pessoal começou a falar, isso foi combinado e tal, essa luta não tem valor. E outra, né, o título, o Rock nunca perdeu o título, porque ele se aposentou, então o título dele ficou vago, mas ele não perdeu. E aí os caras começam assim, pra tu se provar alguém, Tommy Gunn, tu precisa vencer um verdadeiro campeão. E quem é esse campeão? Rock Balboa. E assim, cara, pra ser sincero, essa parada do Rock deixar de ser um lutador, virar um treinador e tal, era uma ideia muito boa que poderia ser bem explorada. Tanto é que você vai ver isso ser explorado lá no Creed. Mas esse filme aqui em específico não consegue usar essa ideia. Porque eles não conseguem, fazer o Rock ser um treinador crível, sabe? Eles mudam muito a personalidade dele e ele, tu não confia no cara, tá ligado? Ele não vira... É porque a gente imagina que o Rock, virando um treinador, ele vai ser um mentor por tudo que ele passou e aprendeu. E aqui ele não tem nada de mentor. Ele é um imbecil que fica treinando o cara e se empolga com o cara dando soco. Assim, tudo que eu não imagino é o Rock empolgado com o cara dando soco. Exatamente. Sabe? Não tem nada a ver com o personagem. Ele tem que ser o lance das frases. Ele vivenciou tantas coisas, entendeu? Ele teria que fazer aquilo ali que ele vai fazer lá na frente. Ele não é um gênio, mas ele virou um sábio. E aqui ele não tem sabedoria nenhuma. Esse filme aqui ele é bem mais fraco. O 4 ele já é bem abaixo dos outros, mas aqui a queda é mais brusca, né? Nossa, aqui é um nocaute. No final das contas, depois de tanto buzinar no ouvido do Tommy Gunn, o moleque fala assim, então vocês querem que eu bata no Rock? Beleza, então eu vou lá. O cara vai lá batendo um velho só porque, não, não tô confiando em mim. Ele me ajudou, mas eu fui pau no cu. Eu abandonei ele, mas ninguém acreditou. Eu vou bater nele. Ele vai até o bar, que o Stallone o Rock Balboa tava bebendo as biritas. E ele fala, desce aí que nós vamos dar um soco. E daí ele fala, não, tá louco, vamos fazer isso aí. E eles começam uma briga que, cara, realmente ali o John Avildsen tava louco de bala. Porque essa cena começa a ter uns zooms que vai e volta. E daí começa uma briga na cidade inteira, tá ligado? Quebrando lata de lixo, jogando tijolo, gente caindo, gente escorregando. Meu Deus do céu. Não, e é muito burro isso, né? Porque o Tommy Gunn tá tentando desafiar o Rock não quer. Aí eles pegam uma equipe de TV e vão encontrar o Rock na rua. E ali, no meio dessa treta toda, o Rock diz, não vou brigar, sai daqui, merda. Mas aí o Tommy Gunn acerta um soco no pole e isso aí desencadeia toda uma briga de rua que já não é mais boxe.
Aqui já virou MMA, porque o Rock ergue o Tommy Gunn e joga pro lado e joga pra baixo. Aí ó, o Rock joga o Tommy Gunn fica no chão e fala, agora acabou, né? Não, daqui a pouco ele vem e quebra. Aí o Rock cai, aí o Rock levanta, aí o Tommy... E o Rock dessa vez não tem a Adrian ali fazendo assim, só tem o filho dele. Ele tá em casa fazendo pastel, e daí o que acontece? O moleque vai lá, grita e fala, bate nele, pai! E aí... Pai, dá uma quarta, esse vagabundo de merda! Ele roubou meu quarto! Ele fala isso, eu juro por Deus. Ele fala. Ele roubou meu quarto. No fim das contas, o Rock dá um pau no Tommy Gunn, deixa ele caído. A TV pega tudo aquilo ali e, pra fechar com chave de bosta, o Rock ainda bate no empresário, que diz que vai processar ele, mas o Rock diz, eu não tenho nada mesmo. A minha contadora levou até minhas meias, então eu vou bater. Rock 5 ainda teve uma bilheteria boa, porque, putz, tem esse nome, então vai levar a gente pro cinema. Mas é um filme bem pior e as críticas perceberam isso. E é triste, cara. É triste porque, pra ser sincero, até esse quinto filme aqui é um declínio. Que eu acho que o primeiro filme, ele é muito bom. O segundo filme, ele é bom, só que ele é ainda mais divertido que o primeiro. O terceiro, ele já tem umas coisas que meio, mas eu gosto. Agora o quarto é idiota demais, esse aqui é ruim, tá ligado? É uma escadinha que vai assim, ó. Esse filme aqui é muito, mas muito fraquinho, cara. E pra mim, o que... A ideia era boa. Cara, vendo uma ideia era boa. Que nem falou, vai ser explorado no Chris. O Rock pode lutar e virar um treinador. Porque daí virar tombo. O Rock não consegue, nesse problema aqui, o Stallone não consegue achar uma parte boa do Rock, que seria o Rock treinador sendo mais um mentor. E além disso, essa história do filho também não é muito lá essas coisas. Então, cara, junta uma ideia boa com um monte de coisa nada a ver, junto dá nisso. Até abrir, cara. O que mais me incomoda é ver essa desconstrução do Rock. É ver o Rock como um pai ausente, que não tem nada a ver, entendeu? É ver o Rock brigando na rua, que não tem nada a ver. É tipo assim, eles pegaram a essência do personagem e falaram assim, como que a gente pode cagar tudo num roteiro só? E aí foi lá o Stallone, meteu o rabo no roteiro e fez essa porcaria. Errou feio, errou rude. Sylvester Stallone falou algumas vezes que o quinto filme pra ele era bem fraquinho, assim. Quando ele vai elencar os filmes que ele gosta de Rock, ele sempre coloca o Rock 5 lá no chão, que ele realmente não curtiu e não achava que era um final digno, né? Tanto é que passou alguns anos, algumas ideias foram surgindo e aquele lance que a gente falou de como parece que esses filmes meio que são a vida dele, tá ligado? Porque nesse período aqui, o Stallone tava mais velho, ele tava com a cara amassada e tal. Ele não fazia mais filme, tá ligado? Ele tava ali... Ele era uma estrela decadente, tal qual o Rock ficou, né? O Stallone, ali no início dos anos 2000, ele não tava mais nos holofotes, né, cara? E daí, cara, isso tudo mudou quando em 2006 foi lançado Rocky Balboa. Com roteiro e direção de Rocky Balboa. Tu ri de mim, tu cai na mesa. Se confundindo os personagens, rapaz. Com roteiro e direção de Sylvester Stallone, Rocky Balboa é o retorno da saga ao drama, cara. Porque aqui a gente vê o Rock já mais maduro, passando por uma nova fase da vida dele, na qual a Adrian está morta. Ela faleceu há mais ou menos 4 anos devido a um câncer, e agora o Rocky Balboa vive tocando seu restaurante, o Adrian's, nomeado em homenagem à esposa, e é ali dentro que basicamente ele passa a vida dele, é ali que ele compartilha as histórias dos velhos tempos de guerra, é ali que os clientes vão para ver o Rocky Balboa, entendeu? A vida dele meio que se resumiu àquele restaurante. E ele é um velho, tá ligado? Ele é um velho, pô, ele tá lá na casa dos 60 anos, ele acorda, toma os ovinhos dele, faz umas 2, 3 barras, vai pro trabalho. É muito, sabe, é bizarro isso. Pode parecer idiotice, mas quando eu vejo ele atuando ali como Rocky Balboa, não me parece um personagem, sabe? Parece alguém que eu conheço mesmo, sabe? Parece um meu tio, meu avô, meu pai, sei lá, sabe? Parece alguém que já teve algum fundo de esperança, que já teve uma vida boa, mas depois ele caiu, mas mesmo assim conseguiu viver bem. Então, isso é muito doido, né? Porque a gente viu esse personagem Rock se desenvolver na nossa frente, assim, e aqui a gente chega num ponto em que ele tá tão próximo da gente, porque a vida dele... Eu lembro que tem no terceiro ou no quarto filme, tem um momento em que ele fala pro Apollo, tu não tem que se arriscar, porque a gente tá virando pessoas comuns. We're changing, we're like turning into regular people. E aqui o Rock virou uma pessoa comum, cara. E daí ele tem todo um drama com o filho dele, porque o filho dele não se sente bem no lugar onde ele trabalha. Ele também ainda carrega aquela sombra que o pai dele, putz, é um cara, um astro, um mito do boxe, entendeu? Então quando eles olham pro moleque, eles não olham o Robert Balboa, eles olham o filho do Rock Balboa. E aí o Rock não só perdeu a esposa,
como ele nunca conseguiu se aproximar de verdade desse filho dele, que tá sempre distante, tentando fugir dessa conexão que ele tem com o pai, né, cara? E o Rock sofre muito por conta disso. E esse filme aqui, ele é bom, tá? Ele é um filme bem bom e, comparado aos outros, ele é bem bom mesmo, tá ligado? Lembrar que teve os 5 aqui, ele foi um avanço bem considerável. Só que ele ainda tem alguns defeitos. Por exemplo, eles inserem alguns personagens secundários que é pra ter diálogos com o Rock e tal, só que não funciona muito bem, né? Tem aquela Marie que ele expulsou lá no primeiro filme, mandou ela ir pra casa, que ela tava na rua, e essa personagem agora é relevante, trabalha num bar, e ele começa a ajudar ela, ajudar o filho dela. O filho dela entra na jogada, e aí o Stallone vira meio que a figura paterna dele. Mas é um negócio que dura 20 minutos e depois tchau pro filho dela. Ela ainda se mantém até o fim do filme como uma amizade dele, depois ela vai trabalhar no Adrians também, né? Uhum. Mas é super distante, assim, e aqui tem o retorno do Pauli, né? E daí é bom. E aqui o Pauli tá bem, cara. O Pauli aqui também tá decadente, tá na bebida, acaba sendo demitido, né? E aí o Rock e o Pauli acabam se juntando ali, meio que refazendo a amizade que eles tinham lá no começo. Né? Cara, e é uma amizade bonita porque eles são dois velhos ranzinhas e o Pauli só reclama de tudo, mas o Rock ainda é um cara meio esperançoso e tal. Só que, cara, ele tem alguma coisa dentro do Rock, alguma coisa que ele não conseguiu expulsar ainda, um mal que ele tá ali preso e ele não sabe como é que ele vai se livrar daquilo e ficar bem. E daí o Pauli fala, é porque ele morreu, tu nunca vai conseguir superar isso e tal. Mas ele acha tá vivendo no passado, né? Ele fala pro Rock. Exatamente, mas ele acha que é outra coisa ainda, né? Sometimes it's hard to breathe. I feel like beast inside me. Enquanto o Rock Balboa vive essa vidinha pacata, o campeão dos pesos pesados, Mason Dixon, sofre porque, cara, ele é campeão, mas ele nunca teve um grande... Para pra perceber, cara, que esse filme é meio que uma releitura do primeiro, só que de um outro jeito. O Rock vai lutar contra o campeão de alguma coisa. E novamente como um desacreditado. Mas a diferença é que ele envelheceu, ele aprendeu com a vida. Está aqui de novo. Depois de ter apanhado pela vida várias vezes, ele levanta e vai pro ringue pela última vez. Grande adversário, entendeu? Ele é campeão, ele vive enfrentando uns caras que obviamente ele vai ganhar. E aí ele não tem uma fama boa. As pessoas dizem que ele é um campeão só porque realmente não tem ninguém bom, entendeu? Então ele acaba sendo sempre o campeão. E aí tem um canal de TV que faz uma simulação virtual de como seria uma luta entre o Mason Dixon e o Rock Balboa. Rock Balboa jovem, obviamente, não velho, né? E nessa simulação diz que o Rock venceria o Dixon por nocaute. E ali, cara, isso daí serve como um gatilho pros dois, né, cara? Serve como um gatilho pro Rock, que então decide assim, cara, quer saber? Eu vou voltar a lutar. Não pra ganhar o título, porque ele decide voltar meio de boa, pra fazer umas lutinhas, né? Uhum. Mas ele decide voltar. E o Mason Dixon vê a parada com outros olhos, né? Só que daí é aquela mesma coisa que a gente já comentou no primeiro filme. Faz sentido? Mais ou menos, né? Aqui ainda faz um pouquinho mais, porque eles dizem que o Mason Dixon conseguiria algum... Com respeito, porque eu lutou com alguém de verdade, né? Que não uns caras nada a ver que parecia que não treinava nada. É um cara que já teve uma história. Não é que nem o primeiro filme, que é o Apollo contra o Pé Rapado, que não fez coisa nenhuma. Ainda tinha alguma coisa aí, pelo menos. Com respeito, algum carinho, se ele vencesse o Rock. Mas eu acho difícil, né, cara? Porque o Rock já tá numa idade muito avançada. Cara, ele até fala isso no momento do filme, assim, peraí, mas o que tu vai ter a ganhar com essa luta? Se tu ganhar dele, tu bateu num velho. Se tu perder, tu perdeu pra um velho. You win, let's say you beat an old guy. You lose, say a thumb in the eye, you beat the choke of the decade. Entendeu? É uma parada que tu fica assim, tá, então, mas, é aquela velha história. Mas a gente acaba passando um paninho, né? Não é uma coisa que vai interromper, então aqui pra ver a luta. Vai ver uma luta de rua no quinto filme, de uma situação até ficar um perigo. Porque viu o Rock lutando de algum jeito. Sem pé nenhuma. A luta de rua pra alguns pode ter assim, nossa, não tem nada a ver. Beleza, talvez tenha nada a ver. Mas pra mim, pelo menos, tem uma ação do Rock lutando. Isso que eu quero ver. Porque as cenas são emocionantes e tal. E aí ele começa nessa parada que ele quer entrar na luta, o pessoal não quer deixar porque ele tá velho, ele faz os exames, ele passa nos exames médicos. Mas peraí, como é que ele passou nos exames médicos se ele tinha aquele problema na cabeça? Rock 5 é tão ridículo que até isso eu resolvi esquecer, pô. Não falo. Mas depois de muito chorar, ele acaba conseguindo o aval e vai lutar. E daí quando eles anunciam na televisão que vai ter uma luta do Mason Dixon contra o Rock Balboa, e o filho dele vê isso na televisão e fala, meu pai tá doido. Tá de palhaçada comigo, pai. Pelo amor de Deus, né, pai? Ele vai lá e fala assim, olha, eu sempre fui uma sombra de ti, nunca deu certo pra mim na minha vida, e agora tu faz isso aqui pra me envergonhar. Me deixa brilhar, cara. Para de querer roubar o estrelato de mim, eu quero ter minha chance agora. Ele fala pro pai,
E nesse momento, tem o quê? O melhor discurso da história do cinema? Cara, o Não tem como negar muito. Rock dá um discurso pro filho dele que, eu juro, todos os coaches gostariam de algum dia conseguir falar 50% do que ele falou, assim. Todo mundo que é coach! De motivação, de inspiração, de lições de vida. Cara, é um discurso muito forte. É aquele famoso discurso que só quem viveu vai saber dar. Aquele cara que já teve na pindaíba, já teve no topo, já teve no meio termo. Então, cara, é um cara que só um tipo bem baixo de pessoas pode dar um discurso desse, cara. E é muito bom isso, sem queda nenhuma. Não é só um discurso tipo do Rock pro filho dele. É um discurso do Stallone pra gente, entendeu? Pra gente que acompanhou toda essa saga, toda a história dele derrubar, dele levantar e dele continuar, entendeu? Cara, isso é lindo, velho. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. E é um discurso do Stallone para o Stallone também, né, cara? Porque, assim, se o drama já foi forçado em outros filmes, cara, aqui ele é muito natural, é sério. O Stallone diz que ele falou durante muito tempo, hoje ele já tem um discurso um pouco diferente, mas ele falava que o Rock não era inspirado na história dele, nem nada, mas, cara, isso aqui não é o Rock falando, é o Stallone, velho. É o Stallone, e é por isso que esse personagem, esse ator se confundem tanto, sabe? Porque, realmente, é um cara em decadência, é um lutador aposentado, e as coisas se misturam, tá ligado? É ele falando que a vida é o oponente que ele tem, entendeu? Cowards do that and that ain't you. You're better than that. E depois desse tapa de realidade que o filho dele sofre, o filho dele pensa, pô, eu sou um merda, o que eu tô falando, né? Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Ele decide ajudar o pai dele, se demite do trabalho, e os dois começam a treinar junto. E, cara, não dá. Não dá, né? Não dá. Eu já tava chorando pra caramba. Mas quando eu vejo essas coisas, meu Deus do céu, cara, eu não aguento. E o Duke, o ex-treinador do Apollo, fala, né, assim, cara, é o seguinte, tu precisa de velocidade pra vencer a luta, tu não tem velocidade, teu corpo tá uma merda, tu tá acabado. Então nós só vamos treinar Vamos apelar para a boa e velha força bruta. pra tu ser forte e conseguir acertar um soco ou outro, mas que seja assim uma porrada pra derrubar o E ele levantando supinão com 40 quilos, agachando com 200. Caraca, isso é lindo. É demais. lindo, né, cara? É lindo. Muito bonito. E tem uma coisa muito legal nesse filme, cara, que é durante todo ele, o Gonna Fly Now, o tema, ele é trabalhado de uma maneira mais lenta. Mas conforme o Rock vai se erguendo, vai acelerando, e quando chega no treino, a música estoura e a gente fica... Mata esse cara! Mata, Rock! Mata esse danado! E vou dizer uma coisa, cara. Poucas músicas na história do cinema têm o poder que essa música tem. Que ela toca, velho, e tu não tem. Na hora, tu se arrepia, tu fica empolgado, tu fica emocionado. E, cara, é muito foda isso, velho. Tá louco, mano. Ele vai pra luta, o Mason chega pro Rock e fala assim, ó, tu bate fraquinho, porque se tu bater forte, eu vou te destruir. E a gente fala assim, vai lá, bate forte, Rock, vagabundo. E eles começam a luta e a gente meio que vê que o Rock tá meio velho, né? O Rock tá acabado, ele tem dificuldades. Tá bem. nítido. Sim, ele tá velho, mas ele tá com um físico legal. Ah, não, a dedicação do Stallone pra se preparar fisicamente pro papel é impressionante. Pô, o cara tá com 60 anos, tá com um físico muito... A gente não vai chegar com 60 anos assim. A gente não chega hoje, sim. Mas o Stallone tá lá, vivo, em forma. E essa luta, cara, ela é muito legal, porque os dois se batem e ninguém é nocauteado. A luta chega no fim, estão os dois em pé ali, e quando acaba a luta, o Rock vibra. Porque aquele lance, ele não queria vencer. O Rock não era a história do melhor, do mais habilidoso lutador da história. Não, era do cara que não desistia, do cara que apanhava e levantava. O cara que lutava até o fim. Isso aqui que é o Rock Balboa, entendeu? E nesse filme aqui eles respeitam isso. No sexto filme eles conseguem voltar pra esse lance dele não ser o melhor lutador do mundo e de ser o cara que não desiste, tá ligado? Eles conseguem trazer de volta a essência e ainda por cima acrescentar novas camadas desse personagem. Porque agora ele virou um mentor, agora ele bota isso em prática. Ele não tem alguém que ele tá treinando. Mas a gente percebe que ele amadureceu, entendeu? Ele fala com o filho, e aqui no final, quando a luta acaba, ele abraça todo mundo, ele não quer nem saber do resultado da luta, porque, cara, o que importa pra ele não é o fato de o Dixon ter ganhado por decisão dividida.
O que importa pra ele é que ele venceu a vida mais uma vez. E cara, no primeiro filme, quando Jogou ele mais uma ganha lá no vez, né, segundo, ele fala que ele conseguiu, sabe? Ele conseguiu, ele fala, I did it. E Ele aqui, fala, Adrian, I did it. I did it. E aqui no final ele fala, Adrian, we did it. Yo, Adrian, we did it. Tipo, nós conseguimos. E é muito da hora, porque mesmo não estando no filme, a Adrian consegue ser respeitada o tempo inteiro, tá ligado? Ela é a força motriz que faz ele não desistir, tá ligado? Cara, esse filme é muito bonito. Eu olhei esse filme ontem, nós estamos gravando agora, e cara... É que nem eu falei, cara, eu falei isso na primeira parte. Na assistida dos primeiros filmes. A Adrian era a razão, o Mickey era a emoção. Quando o Rock perdeu o Mickey, ele comeu perdido, porque não sabia por que ele tinha perdido a emoção dele. Aí ele deu uns tapas na cara dele, aconselhou e deu boa. Depois que ele perdeu a Adrian, ficou perdidaço de novo, não sabia o que fazer, foi o filme inteiro dele meio assim, o que eu tô fazendo, será? Então, cara, mostra que às vezes se perder faz parte. Pra depois sempre há uma luz no final do túnel, né? Então é tipo isso. Cara, o final do filme foi uma choradeira. Não, esse filme não tem como assistir sem chorar. Rocky Balboa foi um sucesso de bilheteria maior do que esperavam, e as críticas avaliaram ele positivamente. E cara, eu vou dizer, esse filme aqui é um presente. Esse filme é um presente. E esse sexto aqui finaliza de uma maneira que, cara, é lindo. Eu vou chorar aqui agora. Eu vou chorar, eu chorei bastante já. Cara, porque isso aqui é maravilhoso, cara. E isso é muito real, assim, o lance de chorar, sabe? Escrevendo o roteiro, assistindo os filmes, editando depois. Cara, a gente chora com Rocky Balboa. Porque Rocky, pra nós, e acredito que pra boa parte dos fãs, não é uma parada sobre o filme, entendeu? Não é, cara. É uma parada de vida. Isso é sério, velho. O Rocky ensina algumas coisas de vida e a gente vê ele ali vivenciando. Cara, a gente traz isso pra nossa realidade, tá ligado? O Rocky, eu sempre brinco nos meus stories, em todo lugar, que o Rocky é como se fosse um pai pra mim. Mas é muito real, velho. É muito real, tá ligado? Tipo assim, eu não tive uma figura paterna. E acho que o que o cinema me ofereceu com Rocky Balboa é uma parada que é incrível. Eu sou muito grato por ter acompanhado tudo isso. Tá e ligado? É bizarro, né? Porque tu falou, não é só o filme, tá ligado? É uma mescla do filme em si, das cenas e de como isso encaixa na tua vida. E esse aqui Talvez você tem aquele filme que parece que você precisava assistir na hora certa e quando vem se deu certo. Cara, ele teria sido o final perfeito para esse personagem. Mas ele voltou depois disso, a gente vai ver no próximo vídeo dessa saga como que Rocky Balboa fez eu e o Miguel chorar mais vezes ainda. Cara, na boa, a gente não vai dar spoiler, mas foi uma choradeira. Foi muito choro. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like maroto, se inscreve no canal, marca o sininho, comenta aqui embaixo. Você também chorou assistindo esses filmes? Cara, a gente não falar, fingir que ele veio, e a gente fingir que é ele falando, será que ele convence? Eu acho que sim, porque o dublador do Stallone, o Atal, é aqui de Caxias, né? Assiste nossos stories, acompanha as nossas lives e ouve o PewCast, o podcast do canal, que vai ter um episódio especial sobre rock. Vai ter um lutador? Vai ter um lutador. Você vai estar falando no podcast? Ele não falou ainda o direct. Pera aí, ó. Se a gente não falar, fingir que ele veio, e a gente fingir que é ele falando, será que ele convence? Eu acho que sim, porque o dublador do Stallone, o Atal, é aqui de Caxias, né? Mas é isso, né? Espero que tenham curtido e é isso. Valeu, e fui.